No coração da península de Yucatán, no México, onde a magia ancestral e a ciência moderna colidem, ergue-se um monumento ao tempo. Estamos perante El Castillo, a grande pirâmide de Kukulcán, em Chichén Itzá. Todos os anos, durante os equinócios da primavera e do outono, multidões erguem o olhar para testemunhar um milagre de luz e sombra. Observam, fascinados, como a luz do sol esculpe o corpo de uma serpente de plumas a descer lentamente os degraus de pedra. Admitem a geometria, a astronomia, a inegável grandeza da civilização maia. Veem um triunfo da razão, mas estão a olhar para o lugar errado. O verdadeiro mistério, aquele que faz tremer as mãos dos arqueólogos e silencia os guias locais, não reside no topo, mais perto dos céus. Reside embaixo, nas profundezas da fundação de calcário. Ali, onde o mundo dos vivos termina e começa o reino dos mortos. Um reino que os maias chamavam de Xibalbá, o lugar do medo. Em 2018, uma equipa de investigadores do projeto Gran Aquífero Maia, sob a liderança do Dr. Guilhermo de Anda, deu um passo para o desconhecido. Eles não procuravam ouro, nem as múmias de reis esquecidos. Buscavam a resposta para uma pergunta que assombra os historiadores há mais de 100 anos. Por que a maior civilização das Américas, detentora da escrita, da matemática, do conceito do zero e de um calendário mais preciso que o europeu, decidiu, subitamente, desaparecer? Por que, no século IX da nossa era, abandonaram as suas cidades magníficas? Por que a selva foi autorizada a devorar os seus palácios e a selar os seus santuários? A resposta jazia num lugar sussurrado pelos xamãs locais. Um lugar que se acreditava perdido para sempre. A Gruta de Balamku, a caverna do Deus Jaguar. Isto não é uma mera formação geológica. É uma cápsula do tempo, hermeticamente selada. Um cofre, trancado há 1000 anos, no momento do maior desespero. Mas a história desta descoberta não começou em 2018. Começou meio século antes, com um evento que ainda hoje gera controvérsia e teorias da conspiração na comunidade científica. É uma história sobre o medo, sobre o que um homem viu na escuridão e por que decidiu escondê-lo de toda a humanidade. Hoje, os selos são rompidos. Cada metro deste labirinto é percorrido, a análise química do ar, aprisionado em vasos antigos, e a cronologia da agonia de um império, reconstruída com isótopos e lasers. Isto não é apenas uma escavação, é a cena de um crime de escala planetária. E a única testemunha, a única prova, é a própria gruta. A Terra, afinal, nunca se esquece. Na penumbra da selva de Yucatán, os habitantes locais encontraram a caverna, mas não ousaram entrar. Um medo genético e ancestral de Xibalbá, o inframundo maia, corre-lhes nas veias. Uma caverna é a boca da terra, uma abertura visceral que pode devorar a alma. Por isso, permitiram a entrada de um homem de fora, um arqueólogo. O seu nome era Víctor Segovia Pinto, um académico respeitado, diretor das escavações na icónica Chichén Itzá. Um homem da ciência, um pragmático com pouca inclinação para o misticismo. Chegou ao local com uma pequena equipa de trabalho. Segovia desceu às profundezas. Permaneceu lá durante 3 longos dias, explorando as primeiras câmaras, mergulhado numa escuridão que não via a luz há séculos. Quando finalmente emergiu, o seu rosto estava pálido, desprovido de cor. Estava visivelmente abalado. Os seus colegas recordariam mais tarde que ele parecia um homem que tinha visto um fantasma, com um olhar vazio que perscrutava algo para além do mundo visível. Contactar imediatamente a imprensa, organizar uma expedição em grande escala
iniciar a catalogação dos artefactos, isolar a área. Uma descoberta desta magnitude poderia tê-lo transformado numa estrela mundial. Um segundo Howard Carter, que descobrira um novo túmulo de Tutankhamon nas selvas do México. Em vez disso, ele deu uma ordem que chocou os seus assistentes até ao âmago. Emparedar. Não apenas fechar com uma grade ou amontoar algumas pedras. Selar hermeticamente, com cimento e rocha, para que nem um rato pudesse passar. Ele não retirou um único objeto, nenhum vaso, nenhuma conta de jade, nenhum fragmento de história. Deixou tudo lá, entregue à escuridão perpétua. Redijo um relatório breve e seco, no qual mencionava apenas de passagem a existência de uma quantidade significativa de cerâmica. Depois, escondeu esse documento nos arquivos mais profundos e poeirentos do Instituto Nacional de Antropologia e História do México. As coordenadas da entrada foram apagadas dos mapas. Os habitantes locais foram instruídos a manter o silêncio. Víctor Segovia morreu em 1995, levando o segredo da caverna de Balamku consigo para o túmulo. Ele nunca falou publicamente sobre o que viu. Por quê? Do que é que ele teve tanto medo? Os teóricos da conspiração falam de uma maldição, de que ele testemunhou algo que não se destinava a olhos humanos. Algo tão terrível que quebrou a sua mente racional. No entanto, os cientistas modernos, ao examinar as suas escassas notas de diário, encontram indícios de outra causa, um colapso psicológico. Segovia escreveu sobre uma atmosfera opressiva, sobre a sensação de milhares de olhos a observar da escuridão, um sentimento avassalador de invasão de um território proibido. Talvez ele, um homem profundamente imerso na cultura maia, tenha sentido a sacralidade e a dor daquele lugar. Um santuário profanado, um lugar de sofrimento que exigia respeito e silêncio. Ou talvez, como um verdadeiro guardião do passado, ele tenha decidido que as tecnologias da década de 1960 eram demasiado grosseiras, demasiado invasivas para um local tão frágil. Que os arqueólogos, na sua ânsia de descobrir, iriam simplesmente pilhar a caverna, destruindo o seu contexto delicado sem nunca compreender o seu verdadeiro significado. Ele tomou a decisão de preservar a descoberta para o futuro, para nós. E o futuro chegou, 52 anos depois. Um número simbólico, um ciclo completo no calendário maia. O tempo circulara sobre si mesmo. Ano de 2018. Guilhermo de Anda, um explorador da National Geographic, passa meses a tentar localizar essa mesma entrada. A selva apaga rapidamente os vestígios humanos. As raízes das árvores partem as rochas, a vegetação devora as marcas. Mas mapas antigos e as memórias frágeis de anciãos com mais de 80 anos acabam por guiá-lo a um monte de pedras coberto de musgo. A entrada selada por Segovia. Eles começam a remover os escombros, pedra por pedra, desfazendo o selo de meio século. Cada rocha removida é uma pergunta. O que é que Segovia protegeu com tanto zelo? Um tesouro arqueológico ou um horror indizível? A sua decisão, nascida do medo ou de uma sabedoria profunda, transformou um local arqueológico num legado. Por vezes, o maior ato de descoberta não é revelar, mas sim proteger. É compreender que certas portas não devem ser abertas, mas sim guardadas, até que o mundo esteja verdadeiramente preparado para o que se encontra do outro lado da fenda. E rompe uma lufada de ar estagnado, úmido, pesado. É o odor de séculos selados, uma mistura fétida de amoníaco do guano de morcegos e o cheiro mineral de calcário molhado. É o bafo de um dragão adormecido,
o hálito de um mundo subterrâneo que não vê a luz há eras. A equipa está pronta. O seu equipamento é a vanguarda da tecnologia humana. Analisadores de gás para detectar metano ou dióxido de carbono mortais. Scanners a laser tridimensionais, capazes de mapear o submundo em tempo real. Lanternas de LED de potência avassaladora, desenhadas para perfurar a escuridão absoluta. Mas a caverna, desde o primeiro instante, deixa uma mensagem clara. Os intrusos não são bem-vindos. A entrada não é um portal. É uma garganta estreita, uma passagem vermiforme, um buraco de minhoca para as entranhas da terra. Para entrar, é preciso espremer-se através de uma constrição tão apertada que os espeleólogos a chamam de esfolador. Os primeiros 400 metros são uma tortura física e psicológica. Em certas secções, a altura do teto é de apenas 40 centímetros. Um ser humano não se consegue levantar, não se consegue sentar, nem sequer consegue colocar-se de quatro. A única opção é rastejar, de bruços, como uma serpente. Avança-se sobre uma lama líquida e pegajosa, uma mistura de argila, água e os excrementos de incontáveis gerações de insetos e morcegos. As costas raspam contra o teto de pedra. O rosto está a meros centímetros do chão, onde aranhas-chicote, criaturas de aparência aterradora mas inofensivas, patrulham com as suas longas patas em forma de antena. Escorpiões espreitam das fendas. O oxigênio é rarefeito. O nível de dióxido de carbono perigosamente elevado. Respirar torna-se um ato consciente e laborioso. O coração martela contra as costelas, o seu som ecoando nos ouvidos, um tambor solitário na quietude opressiva. Isto é um teste. Os antigos maias chamavam a estas passagens o caminho do nascimento. A caverna é o útero da terra. Para entrar no mundo dos espíritos é preciso nascer de novo, atravessar os canais de parto primordiais e suportar a dor da compressão. É uma barreira psicológica formidável. A claustrofobia ataca até os exploradores mais experientes. E aqui, o pânico é sinônimo de morte. Entrar em pânico num túnel estreito significa ficar preso, bloquear a passagem para os outros. O resgate rápido é impossível. Guillermo de Anda, o arqueólogo líder, avança na frente. Mais tarde, ele descreveria a sensação de que a caverna se estava a contrair à sua volta, que mandíbulas de pedra se fechavam lentamente para o prender ali para sempre. Mas ele continuou a rastejar, impulsionado pela adrenalina e pela sede de conhecimento do explorador. E de repente, o túnel alargou-se, a escuridão, e atingiu a parede oposta, e ele gritou. Não de medo, mas de choque absoluto, porque a parede olhava de volta para ele. Ele viu olhos, centenas de olhos. Esta não era uma caverna vazia, era uma câmara do tesouro, mas não de ouro. O ouro, para os maias, era apenas um metal belo, o excremento do sol. O verdadeiro valor, a riqueza suprema, era a ligação com os deuses. Diante dos exploradores, desdobravam-se 7 câmaras rituais. Grutas naturais, repletas de estalactites e estalagmites com formas bizarras, que por si só pareciam monstros petrificados num sono eterno. E cada centímetro de espaço livre estava ocupado por artefactos, vasos, pratos, metates para moer milho, e, acima de tudo, os incensários. Enormes e complexos recipientes de cerâmica, alguns com mais de meio metro de altura, usados para queimar resinas sagradas. Eram eles os olhos que o observavam da escuridão. Não era um túmulo, nem um esconderijo. Era um santuário, um portal ativo entre o mundo dos vivos e o Xibalba, o submundo maia. Cada objeto deixado ali era uma oração,
uma oferenda, um elo numa conversa milenar com o divino. Uma conversa interrompida pelo tempo, mas cujo eco ainda ressoava no silêncio profundo daquele lugar. Aqui, no útero da Terra, a fronteira entre os mundos dissolve-se. Os deuses não estão mortos, estão apenas em silêncio, à espera na escuridão. Modeladas e cozidas com uma mestria assombrosa, assumiam a forma de divindades. Não eram 10, nem 20, eram centenas. As contagens iniciais revelaram mais de 200 peças apenas nas primeiras câmaras subterrâneas. Dispostas em fileiras, como soldados numa parada silenciosa ou guardiões eternos de um túmulo esquecido, aguardavam na escuridão. Algumas jaziam em pedaços. Um ato de assassinato ritual deliberadamente executado para libertar o seu espírito para o mundo vindouro. Outras, no entanto, permaneciam perfeitamente intactas, cobertas apenas por uma fina camada de poeira milenar e pela calcite que gotejara lentamente do teto ao longo dos séculos. A impressão era de uma santidade abandonada à pressa. Parecia que as sacerdotisas tinham partido no dia anterior, que o fumo dos incensos sagrados mal se dissipara no ar imóvel. Os arqueólogos moviam-se entre as fileiras com uma reverência quase paralisante, com medo de respirar, receosos de que uma mochila pudesse roçar na eternidade. Um passo em falso e uma história inestimável transformar-se-ia em meros cacos. Foi a maior descoberta de cerâmica ritual maia intocada na história. Habitualmente, os túmulos são encontrados já pilhados por ladrões, seja na antiguidade ou no século XX. Os templos estão vazios, mas a gruta de Balancu permaneceu inviolada. Nenhum saqueador, angundo a lenda, guardavam o seu limiar. Era a Pompeia do mundo maia. Uma imagem instantânea, congelada no tempo, de uma civilização no seu momento de crise. E quando os investigadores começaram a examinar os rostos representados nos vasos, foram atingidos por um segundo choque, um choque cultural profundo. Aqueles não eram os rostos que esperavam encontrar no coração do Yucatão. O deus maia clássico da chuva, Sha'ak, é inconfundível. O seu nariz característico, longo e curvo como uma tromba, as suas presas e a sua expressão feroz são uma assinatura da sua identidade. Mas o rosto que os encarava nestes vasos era outro. Olhos circulares, delineados por anéis que lembram óculos de aviador. Presas de jaguar. Um toucado distinto com elementos retangulares. Era Tlaloc, o deus da chuva, do trovão e da guerra do México Central. A divindade da distante e poderosa cidade de Teotihuacan, mais tarde adotada pelos astecas. Um deus estrangeiro. O que fazia uma divindade do Planalto mexicano no coração da selva maia, a quase 2.000 quilômetros da sua morada tradicional? A descoberta virou de cabeça para baixo as noções estabelecidas sobre a política e a religião da época. A presença de Tlaloc em tal abundância não era um mero intercâmbio comercial. Poderia significar uma expansão cultural, talvez uma invasão militar, ou, a hipótese mais provável e sombria, desespero. Os maias, aterrorizados pelo que acontecia ao seu mundo, tinham-se afastado dos seus próprios deuses ancestrais. Sha'ak deixara de ouvir as suas preces. A chuva não caía e assim, numa tentativa desesperada de sobrevivência, decidiram recorrer a uma divindade estrangeira, mais violenta, mais poderosa e guerreira. Recorreram a Tlaloc, o deus que exige sangue, mas que, em troca, oferece a água. Trocaram a sua fé na esperança de sobreviver. Para compreender a razão de uma traição de fé tão profunda, é preciso sair da escuridão da gruta e olhar para o céu. Ou melhor, para o céu como ele era há mais de 1000 anos.
A datação da cerâmica, através de métodos de radiocarbono e análise estilística, apontou para um intervalo de tempo inequívoco, o período clássico tardio e o clássico terminal, entre os anos 700 e 1000 da nossa era. Foi precisamente durante esta era que ocorreu o infame colapso maia, um dos maiores enigmas da história. Cidades-estado monumentais, centros de conhecimento e poder como Tikal, Calakmul e Palenque caem no silêncio. A construção de templos e palácios cessa abruptamente. Os reis desaparecem dos registros. A população, outrora vasta, morre ou dispersa-se pela selva. As figuras de Tlaloc, alinhadas na escuridão de Balamku, não são um monumento à conquista. São o testemunho silencioso de uma prece desesperada. Um povo de joelhos, abandonando a sua herança espiritual em troca de uma última oportunidade, implorando a um Deus estranho por uma chuva que talvez nunca tenha chegado. O seu silêncio é a única resposta que a história nos deixou. Durante séculos, o colapso da civilização maia permaneceu um enigma envolto no véu do tempo. Os historiadores debateram teorias que iam desde a guerra e as revoltas camponesas até as epidemias devastadoras. Contudo, nas profundezas da terra, numa caverna chamada Balamku, uma resposta aguardava, silenciosa e irrefutável. Uma resposta que seria confirmada não por arqueólogos, mas por paleoclimatologistas. Cientistas aventuraram-se em grutas vizinhas, extraindo amostras de estalagmites. Uma estalagmite é um arquivo natural, um disco rígido do clima da Terra. Cresce gota a gota ao longo de séculos, registando as condições ambientais em cada camada depositada. Através da análise isotópica do oxigênio, medindo a proporção entre isótopos pesados e leves retidos nos seus estratos, é possível reconstruir a quantidade de precipitação com uma precisão de um único ano. O gráfico que emergiu do laboratório não era uma simples linha de dados. Parecia o cardiograma de um paciente moribundo. No século IX da nossa era, a península do Yucatão foi atingida por uma seca monstruosa e sem precedentes. Uma mega seca. Não se tratou de um mero verão árido, foi uma mudança climática cataclísmica. As chuvas cessaram durante décadas. A precipitação anual caiu em 70% e os níveis não recuperaram durante anos a fio. Para uma civilização suspensa pela agricultura pluvial, cuja vida dependia do milho, uma cultura sedenta de água, esta foi uma sentença de morte. Os cenotes, os poços cársticos abertos, que eram as únicas fontes de água doce no Yucatão, começaram a secar. O nível dos lençóis freáticos desceu metros. A água recuou para as profundezas da terra, as colheitas morreram nos campos e os celeiros esvaziaram-se. As cidades, à sombra das pirâmides que outrora prometiam a benevolência dos deuses. As crianças choravam de sede. Neste abismo de desespero, os sacerdotes e a elite procuraram uma solução. Compreenderam que os sacrifícios habituais, realizados no topo das pirâmides, já não funcionavam. Os céus estavam fechados. Os deuses tinham partido. Decidiram então ir à fonte. Os maias acreditavam que a água nascia no subsolo, nas cavernas. Que lá, nas profundezas, viviam os verdadeiros senhores da chuva. Que as próprias nuvens emergiam das bocas das grutas. E assim, entraram em Balamku. Não foi uma marcha triunfal. Foi um ato de desespero final. Uma jornada ao submundo para despertar um Deus adormecido e implorar-lhe pela vida. Tente imaginar essa procissão. A noite profunda, a selva pulsante de sons. Sacerdotes emaciados pela fome, com olhos encovados, mas vestidos com os seus paramentos cerimoniais.
plumas de quetzal, pesados colares de jade, máscaras de mosaico e peles de jaguar. Rastejando por uma passagem estreita e lamacenta, rasgando a pele nas pedras afiadas, partindo as unhas. Carregavam pesados incensários de cerâmica, cada um pesando cerca de 15 quilogramas. Traziam cestos com comida que faltava aos seus próprios filhos e lenha. Levavam tochas. A análise da fuligem no teto da caverna revelou que ali arderam fogos de uma intensidade tal que o oxigênio era consumido quase instantaneamente. Num espaço confinado, a uma profundidade de 25 metros sob a terra, isto levava à hipoxia. A privação de oxigênio. O cérebro, privado do seu combustível essencial, começava a falhar. Alucinações, euforia, visões. As sombras bruxuleantes nas paredes transformavam-se em demónios. A este ambiente asfixiante juntava-se o fumo do incenso. A análise química dos resíduos no fundo dos incensários, através de cromatografia gasosa, revelou um complexo cocktail psicoativo. O ingrediente principal era o copal, uma resina de árvore que produz um fumo denso, doce e inebriante. Era considerado o alimento dos deuses. A sua última e mais desesperada cerimônia foi uma viagem ao limiar da consciência, uma tentativa de transcender o mundo físico para comunicar diretamente com as forças primordiais da natureza. Mas os deuses permaneceram em silêncio. A chuva não voltou. As oferendas e os artefactos que deixaram para trás em Balamku não são relíquias de uma vitória, mas o testemunho silencioso de uma civilização levada ao limite, ajoelhada não pela espada do inimigo, mas pela sede da própria terra. Nas profundezas da terra, longe do sol da península de Yucatán, os sacerdotes maias procuravam os deuses. Mas a sua comunhão não era alcançada apenas com preces. O seu portal era químico, uma porta aberta pela flora sagrada e profana. Usavam tabaco, mas não o tabaco que conhecemos. Era a nicotiana rústica, o tabaco selvagem. A sua concentração de nicotina, dezenas de vezes superior à dos cigarros modernos, não induzia relaxamento. Pelo contrário, provocava uma violenta intoxicação, vômitos e um mergulho convulsivo no transe. Mas havia algo mais. Nos seus rituais, os vestígios de enteógenos, as plantas que alteram a consciência, contam uma história mais profunda. Sementes de glória da manhã, a turbina corimbosa que contém LSA, um parente natural do LSD. A pele do sapo do rio Colorado, que segrega uma poderosa bufotoxina. E os cogumelos sagrados que brotavam do solo úmido da selva. Neste estado de consciência radicalmente alterada, os sacerdotes não rezavam simplesmente. Eles acreditavam viajar fisicamente para o mundo dos espíritos. Eles viam Tlaloc, o deus da chuva, uma divindade cuja influência asteca se sentia profundamente. Falavam com ele, ouviam a sua voz no eco cavernoso da água a gotejar das estalactites e pagavam-lhe um preço terrível. Nos altares de sacrifício improvisados sobre as estalagmites, a ciência moderna descobriu seu segredo. Sob a luz ultravioleta, vestígios orgânicos florescem num brilho fantasmagórico. Sangue. Os sacerdotes praticavam o ritual da autossacrifício, a sangria sagrada. Perfuravam as suas línguas, orelhas e genitais com espinhos de raia, trazidos do mar distante, ou com as lâminas de obsidiana, afiadas ao nível molecular. O seu sangue sagrado era gotejado sobre tiras de papel amate, feito da casca da figueira, e depois queimado em incensários. A fumaça do sangue subia até ao teto da caverna, uma mensagem etérea para os deuses. Era uma forma de magia simpática, um pacto de umidade.
damos-te a nossa umidade, o nosso sangue, a nossa força vital, para que nos dês a tua umidade, a chuva, em troca. Era o sacrifício de si mesmo pela salvação do seu povo. Contudo, o detalhe mais arrepiante, mais dilacerante de Balamcu não foram os vasos cerimoniais nem o sangue dos sacerdotes. Numa das câmaras mais remotas, a 400 metros de profundidade, onde o chão está coberto por uma camada de argila macia e úmida, os arqueólogos encontraram algo que os fez parar. Pegadas. Marcas de pés descalços, perfeitamente preservadas, seladas na lama e cobertas por uma fina crosta de calcite, como se estivessem sob vidro por mais de 1000 anos. O tamanho das pegadas silenciou os cientistas e obrigou-os a desviar o olhar. Eram pés pequenos, demasiado pequenos. Eram as pegadas de crianças. Isto não eram jogos. Crianças não poderiam ter rastejado acidentalmente por um labirinto de escuridão e terror até tamanha profundidade. Elas foram trazidas ou carregadas. A razão reside na mitologia cruel da sobrevivência. Para os maias, e especialmente para os astecas, o deus da chuva tinha exigências específicas e brutais. Ele amava as crianças, seres puros, inocentes, mais próximos do mundo espiritual. Acreditava-se que as lágrimas das crianças convocavam a chuva. Quanto mais chorassem antes da morte, mais abundante seria o aguaceiro. Nenhum enterro em massa foi encontrado em Balamcu. Ainda. Talvez os corpos tenham sido lançados nos sifões inundados, onde os mergulhadores ainda não chegaram. Talvez tenham sido cremados. Mas a sua simples presença neste inferno subterrâneo, um lugar onde o ar é rarefeito, onde as sombras dançam e os sacerdotes entorpecidos gritam sob máscaras de monstros, fala de um nível de desespero absoluto da sociedade. Os pais entregaram o que tinham de mais precioso, o seu futuro. Mataram o seu próprio futuro para prolongar o presente por, talvez, mais uma estação de chuvas. Este lugar está impregnado do terror de crianças que caminharam para a escuridão e nunca mais voltaram. E do terror dos pais que lá fora, sob um céu de bronze, esperavam por uma chuva que talvez nunca tenha chegado. A disposição dos artefactos conta uma história de esperança que se transformou em desespero, de rituais que se tornaram cada vez mais extremos. No silêncio da caverna ecoa o grito mais alto, o som de uma civilização disposta a sacrificar a sua própria alma por uma única gota de água. Os objetos não estão dispostos ao acaso. Isto não é um armazém de coisas esquecidas. É um modelo do universo, uma mandala. No centro da câmara principal ergue-se uma estalagmite colossal. Os antigos maias frequentemente utilizavam as formas da natureza, imbuindo-as de um profundo significado. Esta estalagmite é o Axis Mundi, a árvore do mundo, a sagrada ceiba ou Yaxé, o eixo que une os céus, a terra e o mundo subterrâneo de Xibalba. Ao seu redor, em estrita conformidade com os pontos cardeais, repousam incensários. 4 direções, 4 ventos, 4 cores sagradas. O leste vermelho, o norte branco, o oeste negro, o sul amarelo. Numa época de desordem, os maias tentavam recriar a ordem do cosmos no único lugar que ainda podiam controlar, o subsolo. Construíam um microcosmo sob a terra para consertar o macrocosmo na superfície. Era uma forma de engenharia mágica, uma tentativa desesperada de reparar o mecanismo quebrado do clima e do tempo. Cada vaso, cada pedra, cada gesto ritualístico possuía um peso imensurável. Um erro no ritual não era uma falha menor,
podia custar a sobrevivência de uma cidade inteira. Em algumas das vasilhas foram encontrados vestígios de sementes: milho carbonizado, feijão, abóbora, pimenta e os preciosos grãos de cacau. Não eram meras oferendas, eram um banco genético para o dia do juízo final. Num mundo onde o sol na superfície queimava os campos até a cinza, onde as reservas de sementes pereciam, os sacerdotes escondiam os melhores e mais seletos grãos sob a terra, na frescura e umidade protetora da caverna. Talvez esperassem que os deuses aceitassem o seu sacrifício e devolvessem a chuva. Ou talvez, num ato de pragmatismo visionário, esperassem que, um dia, quando a chuva regressasse, estas sementes pudessem ser recuperadas e plantadas de novo. Estavam a tentar salvar a base da sua vida. Estavam a tentar salvar o próprio ADN da sua civilização. A exploração de Balamku apenas começou. O arqueólogo Guilhermo de Anda e a sua equipa avançaram cerca de 500 metros através da escuridão. Mas os modernos georradares e os scanners a laser revelam uma verdade estonteante. Isto é apenas o vestíbulo. O sistema de corredores estende-se por quilómetros, mergulhando cada vez mais fundo, até ao nível do lençol freático. Ali, nas profundezas, os túneis estão submersos. As águas cristalinas dos rios subterrâneos transformam a exploração. Este é agora o domínio da arqueologia subaquática, a mais complexa e perigosa de todas as disciplinas. Mergulhadores preparam-se para penetrar nos sifões, poços estreitos e inundados que testam os limites da coragem e da tecnologia humanas. Existe uma teoria, fundamentada na complexa geologia kárstica da península do Yucatão, que sugere que Balamku se conecta a outras grandes grutas da região e, talvez, ao cenote sagrado que se encontra diretamente sob a pirâmide principal de Chichén Itzá, El Castillo. No ano de 2015, a tomografia de resistividade elétrica confirmou a existência de um vasto lago subterrâneo sob a pirâmide. Se a gruta de Balamku for a passagem secreta para este lago, então estamos no limiar de uma das maiores descobertas do milénio. Talvez lá, naquelas águas imóveis sob a pirâmide, não repousem apenas potes de cerâmica. Poderão estar os restos mortais de reis, tesouros de ouro e jade, e mais valioso do que qualquer metal, painéis hieroglíficos com a história perdida da dinastia, uma biblioteca de conhecimento que os sacerdotes esconderam na sua hora mais sombria para a salvar dos inimigos e do esquecimento. Mas por agora, o caminho está bloqueado por água, lodo e desmoronamentos de rochas. Os robôs não conseguem navegar pelos escombros. Para os humanos, o ar é um recurso demasiado escasso. Cada metro de avanço é uma proeza de risco extremo. Recentemente, ao examinar as paredes, os scanners detectaram uma câmara lateral. O seu acesso foi deliberadamente selado com pedras. Selado por dentro. A implicação é arrepiante. Alguém entrou, bloqueou a passagem atrás de si e nunca mais saiu. A questão que ecoa nestes túneis silenciosos não é apenas o que se esconde para lá da barreira. É quem. Quem realizou o último ritual, o sacrifício final de se emparedar no coração da terra. A resposta não reside apenas no que selaram, mas em quem o fez e porquê. Uma possibilidade assombra os arqueólogos. Aquele que selou a passagem fê-lo pelo lado de dentro. Alguém ficou para trás. Quem teria sido? Um sacerdote que escolheu morrer junto dos seus deuses caídos? Ou estaria ali escondido algo tão perigoso, tão sagrado, que não podia ser revelado nem mesmo ao seu próprio povo? Por agora, os arqueólogos não ousam tocar no selo de pedra. A sua abordagem é de uma delicadeza cirúrgica.
Câmaras em miniatura, suspensas em frágeis fios de fibra ótica, são cuidadosamente inseridas através das fendas entre as rochas. No ecrã surgem contornos de objetos, vislumbres fantasmagóricos. Serão tecidos? Materiais que, em condições normais, se teriam desintegrado há séculos, mas que no ambiente anaeróbico único da caverna podem ter sido preservados. Ídolos de madeira, ossos. É uma câmara de Schrödinger, um santuário inviolado onde tudo é possível, até ao momento em que a porta for aberta. Os cientistas temem, acima de tudo, danificar o frágil microclima. A umidade e a temperatura no interior da caverna permaneceram perfeitamente estáveis durante milênios. Se uma corrente de ar seco da superfície irrompesse pela abertura, os inestimáveis artefactos orgânicos poderiam desfazer-se em pó em questão de semanas. Por isso, Balamku é estudada com uma lentidão quase litúrgica, com reverência, como se fosse uma ferida aberta no próprio corpo da história. A descoberta de Balamku é mais do que uma sensação para os museus. É uma mensagem. Uma carta selada enviada do passado. Olhamos para uma civilização de um desenvolvimento espantoso. Possuíam astronomia, matemática, uma arquitetura de complexidade vertiginosa, arte, um sistema de escrita. Construíram cidades que, ainda hoje, continuamos a resgatar das garras da selva, mas revelaram-se indefesos perante as forças do clima. Esgotaram os seus recursos. Derrubaram as suas florestas para queimar a cal das suas pirâmides, um ato que apenas agravou a seca que os consumia. Destruíram o seu próprio habitat, e quando a crise chegou, a sua tecnologia não os salvou. Sem cavernas, tentando aplacar a catástrofe com o sangue de crianças e com cerâmicas retintadas, em vez de enfrentarem os problemas reais. É um eco assustadoramente familiar no nosso mundo contemporâneo. Também nós alteramos o clima. Também nós esgotamos os recursos. E também nós depositamos uma fé cega na promessa de que a tecnologia nos salvará no último momento. Balamku é o lembrete de que existem forças com as quais não se pode negociar. Existe uma linha a partir da qual o colapso se torna irreversível. Quando se olha para a fotografia do rosto esculpido do Deus da chuva, emergindo da escuridão da caverna, é preciso lembrar que esta foi a última visão que os sacerdotes maias contemplaram com uma mistura de esperança e terror, antes que o seu mundo se apagasse para sempre. As suas preces não foram ouvidas. A caverna de Balamku não é apenas um local arqueológico. É um monumento ao desespero humano e um eterno aviso de que no grande diálogo entre a humanidade e o mundo natural, é sempre a natureza quem reserva para si a última palavra. As sombras do passado alongam-se, tocando o nosso presente de formas que apenas começamos a compreender. Cada vestígio, cada fragmento esquecido, é um eco de vozes silenciadas pelo tempo. Uma história à espera de ser contada. A nossa busca por respostas é, na verdade, um diálogo com a própria eternidade. Uma tentativa de decifrar o silêncio deixado por aqueles que vieram antes. Pois no grande tecido da existência, a história não termina. Ela apenas adormece, aguardando o momento de despertar.